O Rio de Janeiro pulsava com sua energia vibrante, uma sinfonia de samba ecoando pelas ruas, o som das ondas quebrando em Copacabana e o burburinho incessante da vida carioca. Era fim de tarde, o sol mergulhava no horizonte, tingindo o céu de laranja e dourado, enquanto as sombras se alongavam pelas calçadas cheias de ambulantes e casais passeando. Um ônibus público velho e com a pintura descascada avançava aos solavancos por uma avenida lotada. As janelas embaçadas pela poeira do dia refletiam as luzes de neon que começavam a piscar. Dentro do veículo, o cheiro de suor e gasolina misturava-se ao murmúrio dos passageiros. Trabalhadores exaustos, estudantes com mochilas pesadas, uma mãe ninando um bebê, um vendedor de cocos equilibrando sua carga. No volante, João, um motorista de meia-idade com olhos atentos e rugas marcadas por anos na estrada, guiava com a cautela de quem já viu de tudo. Ele conhecia cada esquina, cada tipo de passageiro e tinha um sexto sentido para problemas. O ônibus, com seu motor roncando alto, era um microcosmo da cidade, caótico, vivo, imprevisível. Entre o vai-vem dos passageiros, um homem subiu na parada próxima à Avenida Atlântica. Vestia uma camiseta preta simples, jeans desbotados e um boné que escondia metade do rosto. Passou despercebido, apenas mais uma figura na multidão. Pagou a passagem com um aceno educado para João, que retribuiu com um olhar rápido antes de voltar a atenção para a rua. O homem encontrou um assento perto do fundo, acomodando-se com um suspiro discreto. Era Roberto Carlos, o lendário lateral esquerdo brasileiro, dono de chutes que desafiavam a física, capazes de curvar a bola em trajetórias impossíveis. Mas ali, naquele ônibus barulhento, ele não era o ídolo de milhões. Após um dia exaustivo de ações beneficentes em uma favela e entrevistas para a imprensa, Roberto queria apenas um momento de paz, um instante para se misturar ao povo, sem holofotes ou aplausos. Suas mãos, que já haviam feito estádios inteiros rugirem, descansavam no colo. Seus olhos, escondidos sob a aba do boné, observavam a cidade pela janela, os vendedores de mate, as crianças jogando bola na calçada, o pulsar incessante do rio. O ônibus sacolejava, o motor rugindo enquanto avançava. Os passageiros seguiam em suas bolhas. Ana, uma jovem de uns 20 anos, ouvia música pelos fones, os dedos tamborilando na alça da mochila. Lucas, um menino de uns 12 anos, segurava uma revista de futebol, os olhos brilhando ao folhear páginas com fotos de craques. Uma mãe, com o bebê nos braços, sussurrava canções de ninar para acalmá-lo. João mantinha um olho na estrada e outro no retrovisor, atento a qualquer sinal de confusão. Roberto, sentado no fundo, parecia alheio ao ambiente, mas seus sentidos estavam afiados. Ele conhecia o peso da atenção, o jeito como as pessoas mudam quando sabem quem você é. Por isso, escolhia o anonimato, a chance de ser apenas mais um carioca voltando para casa. A tranquilidade, porém, não durou. Na parada seguinte, perto de um mercado agitado, 4 jovens subiram. Eram arruaceiros, a julgar pela atitude, roupas largas, tênis gastos, risadas cortantes que ecoavam como provocação. O líder, Vitor, alto e magro, com uma corrente prateada pendurada no cinto, varreu o ônibus com um olhar predatório. Seus 3 comparsas, Chico, robusto e barulhento, Mateus, magricelo e inquieto, e Pedro, o mais quieto, com olhos evasivos, seguiam atrás, rindo alto, como se quisessem dominar o espaço. O ar mudou. Ana baixou os fones, os ombros encolhidos. Lucas apertou a revista contra o peito, enquanto a mãe com o bebê puxava o filho mais para perto. João, pelo retrovisor, viu o grupo e franziu a testa. Já tinha lidado com tipos assim, jovens entediados, procurando briga para preencher o vazio. Baixem o tom, rapazes, João disse, a voz firme, mas sem perder a calma. Vitor deu um sorriso debochado, levantando a mão em um gesto zombeteiro. Relaxa, velho, tá de boa, respondeu, mas seus olhos já haviam encontrado um alvo. Roberto, sentado no fundo, continuava olhando pela janela, o corpo relaxado, mas alerta. Vitor, percebendo a indiferença, viu ali uma oportunidade. Olha só esse cara, disse, cutucando Chico. Tá perdido ou o quê? Parece que caiu do interior direto pro busão. A risada do grupo cortou o ar, alta e provocadora. Chico entrou na onda. Deve tá com saudade da roça. Mateus riu, mas Pedro apenas desviou o olhar, desconfortável. Os outros passageiros sentiram a tensão crescer. Ana puxou a mochila para mais perto, os olhos fixos no chão. Lucas, porém, não tirava os olhos de Roberto.
Algo na postura dele, os ombros largos, o jeito de sentar como se estivesse pronto para se mover a qualquer instante, parecia familiar. Ele abriu a revista, folheando até uma página com uma foto de Roberto Carlos, o uniforme amarelo da seleção brilhando, a bola voando em um chute lendário. Lucas olhou do papel para o homem no fundo do ônibus, o coração acelerando. Será? Murmurou para si mesmo. Vitor, notando que Roberto não reagia, dobrou a aposta. Avançou pelo corredor, parando a poucos assentos dele. Ei, tio, chamou, a voz carregada de sarcasmo. Tá com medo de falar ou é mudo mesmo? Chico e Mateus riram, mas a risada era forçada, como se sentissem que algo não estava certo. Pedro ficou para trás, os dedos brincando nervosamente com a manga da camiseta. João do volante repetiu: Já avisei, rapazes. Sentem ou desçam na próxima. Vitor ignorou, os olhos fixos em Roberto. Que foi, cara? Tá achando que é quem pra ficar aí todo quietinho? Fala alguma coisa? Roberto permaneceu em silêncio, o olhar perdido na cidade que passava lá fora. Mas suas mãos, escondidas nos bolsos, se fecharam levemente, os músculos das pernas tensos, prontos para reagir se necessário. Ele não queria briga. Não ali. Não agora. Mas conhecia o tipo de Vitor. Jovens cheios de raiva, querendo provar algo, mesmo que fosse às custas dos outros. No ônibus, o clima era de expectativa. Ana, agora com os fones no colo, lançava olhares furtivos para Roberto. Lucas, incapaz de se conter, sussurrou para si mesmo. Se é ele, esses caras tão ferrados. Vitor, sentindo que sua autoridade estava sendo desafiada pela falta de resposta, ficou mais agressivo. Tá se achando o quê, hein, rei do busão? Ele se inclinou, apoiando uma mão no encosto de um assento, o rosto a poucos metros de Roberto. Levanta, cara. Mostra que tem culhão. Chico riu alto, batendo no ombro de Mateus, que acrescentou: vai ficar aí sentado como covarde? Pedro, ainda em silêncio, parecia querer sumir. Os outros passageiros começaram a se mexer, inquietos. A mãe com o bebê apertou o filho contra o peito, os lábios movendo-se em uma prece silenciosa. Um homem de terno, até então absorto no celular, levantou os olhos, hesitante. João, percebendo que a situação podia sair do controle, pisou no freio com mais força, fazendo o ônibus balançar. Última chance, moleques, gritou, a voz agora mais dura. Ou se comportam, ou chamo a polícia na próxima parada. Vitor lançou um olhar desafiador para João, mas voltou a atenção para Roberto. Tá vendo, tio? Até o motorista tá querendo te salvar, mas não vai adiantar. Fala logo ou vai apanhar. Foi então que Roberto moveu a cabeça lentamente, os olhos encontrando os de Vitor. Não havia raiva neles, apenas uma calma profunda, quase desconcertante. A calma de alguém que enfrentou adversários muito maiores, em estádios lotados, sob pressão de milhões. Você não quer fazer isso, ele disse. A voz baixa, mas clara, com um sotaque carioca que parecia carregar o peso de 1000 batalhas. As palavras eram simples, mas caíram como um trovão. Vitor hesitou, o sorriso congelando no rosto. Chico parou de rir e até Mateus pareceu recuar. Pedro, no fundo, murmurou algo inaudível, como se implorasse para o amigo parar. O ônibus ficou em silêncio, o único som sendo o ronco do motor e o zumbido das rodas no asfalto. Ana, com o coração na boca, tirou os fones completamente, os olhos arregalados. Lucas, agora certo de sua suspeita, abriu a revista na página de Roberto Carlos, a foto mostrando o craque em ação, o pé esquerdo pronto para um chute que faria história. Ele olhou para Roberto, depois para a foto e de volta para Roberto. É ele, sussurrou, alto o suficiente para Ana ouvir. Ela olhou para o homem no fundo, depois para o celular, onde começou a procurar um vídeo no YouTube. O título apareceu: Roberto Carlos, o chute impossível de 1997. Ela clicou, o som abafado mostrando a bola voando em uma curva surreal. Vitor, sentindo o controle escapar, decidiu ir além. Ele deu um passo à frente, estendendo a mão para empurrar Roberto no ombro. Um gesto para humilhar Lu na frente de todos. Mas Roberto, com reflexos afiados por anos de treinos e jogos, inclinou o corpo sutilmente, desviando do toque com uma facilidade quase sobrenatural. Vitor perdeu o equilíbrio, tropeçando e quase caindo no corredor. O ônibus explodiu em suspiros abafados. Ana deixou o celular escorregar, o aparelho batendo no chão. Lucas levantou a revista, como se quisesse gritar sua descoberta. Até João, pelo retrovisor, arregalou os olhos, percebendo que o passageiro no fundo não era qualquer um.
Roberto não se moveu mais, apenas olhou para Vítor, que se recuperava do tropeço, o rosto vermelho de vergonha. Para, cara. Pedro sussurrou, puxando a manga de Vítor. Mas Vítor, com o orgulho ferido, tentou recuperar a pose. Você acha que é quem, hein? Vamos resolver isso fora do ônibus. Sua voz tremia, traindo a bravata. Chico e Mateus, agora hesitantes, trocaram olhares. O clima era de um barril de pólvora, pronto para explodir. Lucas, incapaz de se conter, gritou: É Roberto Carlos, seus idiotas. O cara do chute mais forte do mundo. As palavras ecoaram, e todas as cabeças se viraram, primeiro para Lucas, depois para Roberto. Ana, com o vídeo ainda rodando no celular, mostrou a tela para Lucas. A imagem de Roberto, jovem, chutando a bola com uma força descomunal, era inconfundível. É ele mesmo, ela murmurou, os olhos brilhando. João, do volante, ajustou o retrovisor, tentando ver melhor o homem no fundo. Os outros passageiros começaram a cochichar, alguns esticando o pescoço para observar. A mãe com o bebê, até então calada, olhou para Roberto com uma mistura de curiosidade e respeito. O homem de terno guardou o celular, agora totalmente atento. Vítor, acuado, tentou rir. Roberto Carlos? Tá de brincadeira, moleque. Esse cara é só um pé. Rapado qualquer. Mas a dúvida já havia se instalado. Seus amigos pareciam menos seguros. E até Pedro, que nunca falava, parecia querer desaparecer. Roberto, ainda sentado, não disse nada, mas sua presença agora dominava o ônibus. Era como se o ar ao seu redor tivesse peso, como se cada movimento seu carregasse a história de um homem que enfrentou o mundo e venceu. O ônibus seguia seu caminho, as luzes do rio piscando lá fora, alheias ao drama que se desenrolava dentro. Mas ali, naquele espaço apertado, o tempo parecia suspenso. Vítor, com o orgulho em jogo, sabia que não podia recuar sem perder a cara, mas também sentia, no fundo, que havia escolhido o alvo errado. Roberto, por sua vez, permanecia calmo, os olhos voltando para a janela, como se soubesse que o confronto ainda não havia terminado. O que aconteceria a seguir, ninguém podia prever, mas o ar estava carregado de possibilidades, uma lição, uma briga ou algo completamente inesperado. O rio continuava sua dança, mas dentro daquele ônibus, uma história épica estava apenas começando. O ônibus sacolejava pelas ruas do Rio de Janeiro, agora envoltas na penumbra da noite, as luzes de neon piscando como estrelas artificiais contra o céu escuro. Dentro do veículo, o ar estava carregado de uma energia nova, uma mistura de alívio, curiosidade e expectativa. O grito de Lucas: É Roberto Carlos, seus idiotas, o cara do chute mais forte do mundo. Ainda ecoava, como uma pedra lançada em um lago calmo, criando ondas que agitavam todos os passageiros. Ana, com o celular na mão, exibia o vídeo do chute lendário de Roberto Carlos contra a França em 1997, a bola curvando em uma trajetória impossível, desafiando as leis da física. Ela alternava olhares entre a tela e o homem de boné sentado no fundo, a certeza crescendo em seu peito. É ele, sussurrou para Lucas, que segurava sua revista de futebol como um tesouro, os olhos brilhando de excitação. A mãe com o bebê, até então silenciosa, ergueu o olhar, intrigada. O homem de terno, que fingia ler algo no celular, agora observava abertamente, a curiosidade vencendo sua reserva. Até João, o motorista, ajustava o retrovisor com mais frequência, tentando captar cada detalhe do que acontecia no fundo do ônibus. Roberto Carlos, ainda sentado, parecia alheio à comoção. Sua postura era a mesma, ombros relaxados, mãos no colo, olhos fixos na janela, onde as luzes do rio dançavam em reflexos coloridos. Mas sua presença, agora revelada, era como uma força gravitacional, atraindo todos os olhares. Vítor, o líder dos arruaceiros, tentava manter a pose, mas sua confiança desmoronava. Roberto Carlos? Tá de sacanagem, disse, forçando uma risada que soava vazia, como um eco preso em uma caverna. Seus amigos, Chico, Mateus e Pedro, pareciam menos seguros. Chico, que antes ria alto, agora coçava a nuca, inquieto. Mateus, sempre pronto para provocar, mantinha-se calado, os olhos saltando entre Vítor e Roberto. Pedro, o mais reservado, estava encolhido em um assento, o rosto vermelho de vergonha, como se quisesse sumir. A tentativa de Vítor de empurrar Roberto e o tropeço humilhante que se seguiu ainda pairavam no ar, uma lembrança de que eles haviam escolhido o alvo errado. João, sentindo a mudança no clima, decidiu intervir antes que a situação escalasse novamente. Ele reduziu a velocidade do ônibus, parando em um cruzamento tranquilo, onde a rua estava quase deserta,
exceto por um ambulante vendendo milho assado. Chega, rapazes, disse, girando no assento para encarar os arruaceiros. Vocês já causaram o que tinham que causar. Sentem ou desçam agora. Sua voz era firme, mas havia um tom de cansaço, como se lidasse com esse tipo de confusão todos os dias. Vitor lançou um olhar desafiador, mas não respondeu. Seus olhos voltaram para Roberto, buscando uma fraqueza, uma brecha para recuperar o controle. Mas o que viu foi apenas aquela calma desconcertante. Os olhos de um homem que já enfrentara multidões, adversários e pressões muito maiores do que um grupo de jovens rebeldes em um ônibus. Foi então que Roberto, pela primeira vez, se levantou. O movimento foi lento, deliberado, como se cada gesto fosse calculado. Ele não era alto, mas sua presença preenchia o espaço, uma combinação de força contida e autoridade natural. O boné ainda escondia parte do rosto, mas o contorno de sua mandíbula e o brilho nos olhos eram inconfundíveis para quem já o vira nos gramados. "Vocês querem mostrar que são fortes, né?" perguntou. A voz baixa, mas clara, cortando o silêncio como uma faca afiada. Acharam que zoar um cara qualquer no ônibus ia provar alguma coisa? Ele deu um passo à frente, não ameaçador, mas suficiente para fazer Vitor recuar instintivamente. Chico e Mateus se entreolharam, tensos, enquanto Pedro permanecia cabisbaixo, os dedos apertando a borda do assento. Roberto parou, cruzando os braços. "Eu cresci em Caxias, numa rua onde ninguém dava nada por mim", continuou. O sotaque carioca carregado de sinceridade. "Tinha moleque como vocês, cheios de raiva, querendo brigar para se sentir alguém. Mas sabem o que aprendi? Força não é gritar mais alto, nem assustar quem tá quieto. Força é acordar todo dia e correr atrás do que vale a pena, mesmo quando o mundo diz que você não vai conseguir." As palavras caíam com peso, cada uma como um passe preciso, encontrando seu alvo. Ana, que ouvia com os fones no colo, sentiu um nó na garganta. Ela sonhava em ser jornalista esportiva, mas a família sempre dizia que era coisa de homem. As palavras de Roberto acenderam algo dentro dela, uma faísca de coragem. Lucas, com a revista aberta na página de Roberto, não conseguia conter a emoção. Ele conhecia cada detalhe da carreira do ídolo, os chutes que fizeram história, os títulos com o Real Madrid, a Copa do Mundo de 2002. Mas ali, vendo Roberto falar com tanta simplicidade, ele percebeu que o craque era mais do que um jogador. "Ele tá falando de verdade." Lucas sussurrou para Ana, que assentiu, os olhos fixos no homem de boné. A mãe com o bebê, que até então só se preocupava em manter o filho calmo, ouvia com atenção, como se as palavras de Roberto fossem um lembrete do que ela queria ensinar ao seu filho quando crescesse. Até o homem de terno, que parecia alheio a tudo, guardou o celular absorvido pela cena. Vitor, acuado, tentou contra-atacar. "Tá, e daí? Você é famoso, grande coisa. Isso não te faz melhor que ninguém." Sua voz tremia, traindo a bravata. Roberto sorriu, um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas cheio de significado. "Não é sobre ser melhor", disse. "É sobre fazer melhor. Vocês têm energia, têm fogo. Mas estão gastando isso com o quê? Assustando uma menina que só quer ouvir música?" Ele apontou para Ana, que enrubesceu, surpresa por ser notada. "Ou zoando um moleque que ama futebol?" Seu olhar caiu sobre Lucas, que ergueu a revista como se fosse um troféu. "Isso não é força, cara. Isso é fraqueza." As palavras atingiram Vitor como um soco invisível. Ele abriu a boca para responder, mas nada saiu. Chico, que sempre seguia o líder, parecia desconfortável, os olhos baixos. Mateus, normalmente o mais provocador, ficou em silêncio, como se estivesse repensando suas escolhas. Pedro, porém, ergueu a cabeça pela primeira vez. Eu queria ser jogador", murmurou, a voz quase inaudível. "Mas meus amigos disseram que era perda de tempo, que futebol é só para quem já tem grana." Ele olhou para Roberto, os olhos cheios de uma mistura de vergonha e esperança. Roberto se aproximou, parando a poucos passos de Pedro. "Eu também ouvi isso", disse, a voz suavizando, mas ainda firme. "Quando era moleque me diziam que eu era baixo demais, que não tinha chance, mas sabe quem me ajudou a chegar onde cheguei? Não foram os que falavam alto, nem os que brigavam na rua. Foram os que acreditavam em mim, e eu precisei acreditar em mim mesmo primeiro." Ele olhou para Pedro, depois para os outros. "Vocês têm pernas, têm coração. Usem isso para correr atrás de algo que vale a pena, não para correr atrás de briga." O ônibus estava em silêncio, exceto pelo ronco do motor e pelo som distante de uma sirene na rua.
Ana, inspirada, pegou o celular e começou a gravar discretamente, sentindo que estava testemunhando algo que precisava ser compartilhado. Lucas, com lágrimas nos olhos, imaginava-se chutando uma bola com a mesma força de Roberto, mas também com o mesmo caráter. A mãe com o bebê sussurrou algo para o filho, como se quisesse que ele, mesmo tão pequeno, absorvesse aquele momento. O homem de terno, que até então evitava qualquer envolvimento, agora olhava para Roberto com respeito, como se visse nele algo que havia esquecido em si mesmo. João, percebendo que o momento pedia uma resolução, parou o ônibus em uma parada silenciosa, perto de uma praça onde algumas árvores balançavam com a brisa noturna. As portas se abriram com um chiado. "É isso, rapazes", disse encarando Vitor e seus amigos. "Hora de descer ou se comportar. Vocês escolhem." Vitor hesitou, o orgulho lutando contra o medo que agora o dominava. Ele olhou para Roberto, depois para seus amigos e finalmente para o chão. "Tá, a gente vai", murmurou, a voz sem convicção. Chico e Mateus assentiram, ansiosos para sair dali. Mas Pedro, ainda segurando a manga da camiseta, falou baixo. "Desculpa, senhor. A gente não sabia quem o senhor era." Roberto balançou a cabeça. "Não é sobre quem eu sou", disse, a voz carregada de uma sabedoria simples. "É sobre quem vocês podem ser. Vocês têm força, eu vejo isso, mas estão usando ela errado. Querem respeito? Conquistam ajudando os outros, não assustando." Ele fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem. "Pensa nisso antes de entrar na próxima briga." As palavras não eram apenas para Pedro, mas para todos eles, e para os passageiros, que agora absorviam cada sílaba. Ana, que havia permanecido calada, encontrou coragem para falar. "O senhor tá certo", disse, a voz tremendo, mas firme. "Eu sempre tive medo de caras como vocês." Olhou para Vitor, depois para os outros. "Mas não precisam ser assim. Não precisam fazer as pessoas terem medo." Sua ousadia a surpreendeu, e ela se recostou no assento, o rosto quente. Lucas, empolgado, levantou a revista. "O Roberto é o melhor porque joga por algo maior que ele. Vocês também podem fazer isso." Suas palavras eram quase uma súplica, cheias de uma sinceridade que tocou até os arruaceiros. Vitor, ainda relutante, bufou. "Tá, beleza, a gente tá indo." Ele se virou para descer, mas Roberto o interrompeu. "Uma última coisa", disse, levantando-se novamente. Ele tirou o boné, revelando o rosto que milhões reconheciam. O ônibus prendeu a respiração. "Na próxima vez que pensarem em arrumar confusão, lembrem disso. Vocês nunca sabem quem está na sua frente, e nunca sabem o que essa pessoa carrega." Vitor congelou, de costas para Roberto. Por um momento pareceu que ia responder, mas apenas balançou a cabeça e desceu, seguido por Chico, Mateus e Pedro. As portas se fecharam e o ônibus arrancou, deixando os arruaceiros na calçada, suas bravatas dissolvidas na noite. O silêncio no ônibus foi quebrado por um suspiro coletivo. João soltou uma risada, balançando a cabeça. "Caramba, nunca vi uma coisa dessas em 20 anos dirigindo", disse, olhando para Roberto pelo retrovisor. "Você lidou com isso melhor que qualquer um." Roberto deu um leve aceno, um meio sorriso nos lábios. "Eu só queria chegar em casa", respondeu, a voz com um toque de humor. Ana se inclinou para Lucas. "Ele é tão foda assim mesmo?" perguntou, apontando para Roberto. Lucas sorriu de orelha a orelha. "É o melhor. Derrubou meio mundo com aquele chute." Ana riu, o medo de antes transformado em admiração. Os passageiros começaram a conversar entre si, as vozes suaves, mas animadas. Uma senhora, que até então só segurava sua bolsa com força, falou pela primeira vez. "Meu sobrinho era como esses meninos", disse, olhando para Roberto, sempre metido em confusão. "Mas alguém, como você falou com ele, botou juízo na cabeça. Hoje ele é pedreiro, tem família." Ela sorriu, os olhos úmidos. O homem de terno, que havia evitado contato o tempo todo, guardou o celular e disse, baixo: "Eu já fugi de situações assim, medo de apanhar. Mas você mudou o jogo." A mãe com o bebê olhou para Roberto como se quisesse gravar aquele momento para contar ao filho um dia. Roberto ouvia tudo, mas não buscava os holofotes. Ele voltou a se sentar, os olhos na janela, onde o rio seguia sua dança noturna, mas ele sabia o impacto de suas palavras, o efeito que podiam ter. Quando o ônibus chegou à parada final, uma rua residencial tranquila, ele se levantou, ajeitando o boné. Antes de descer, olhou para os passageiros, seus rostos agora iluminados por algo além das luzes fluorescentes do ônibus. "Sejam bons uns com os outros", disse a voz simples, mas carregada de uma autoridade gentil. "Todo mundo tem uma história, e todo mundo pode ensinar algo."
Ele desceu, as portas chiando ao fechar. Os passageiros ficaram em silêncio, observando a figura de Roberto se afastar na escuridão, o boné baixo, os passos firmes. João ligou o motor, mas antes de arrancar, olhou para trás. Esse cara é mais que um jogador, murmurou, e os outros assentiram. Ana, ainda segurando o celular, terminou de gravar e começou a escrever um post para as redes sociais, contando o que havia visto. Lucas abriu a revista, jurando que treinaria mais, não só para ser um jogador, mas para ser um homem como Roberto. A senhora apertou a bolsa, agradecendo em silêncio. O homem de terno decidiu que na próxima vez não se esconderia atrás do celular. A mãe com o bebê sussurrou uma promessa ao filho, de criá-lo com respeito e bondade. Enquanto o ônibus seguia para a próxima parada, os arruaceiros permaneciam na calçada, o silêncio entre eles pesado. Vitor chutou uma pedra, o rosto uma mistura de raiva e vergonha. Fomos idiotas, murmurou. Pedro, ainda segurando a manga da camiseta, assentiu. Mas ele não precisava nos deixar ir tão fácil. Por que fez isso? Mateus, que antes era o mais barulhento, falou baixo. Talvez ele viu algo na gente que a gente não vê. Chico, o mais calado agora, disse de repente. Não quero mais fazer isso. Chega de assustar as pessoas. Os outros o encararam, surpresos. Mas Vitor, após um longo silêncio, assentiu. Talvez ele tenha razão. De volta ao ônibus, as conversas continuaram, cada passageiro levando um pedaço daquela noite. Ana decidiu que seguiria seu sonho de ser jornalista, escrevendo sobre histórias como aquela. Lucas prometeu treinar até chutar como Roberto, mas também viver como ele. João, ao fim do turno, pegou o celular e discou o número do filho, com quem não falava há anos, esperando reconstruir pontes quebradas. A senhora, a mãe, o homem de terno, cada um carregava uma faísca, uma lição acesa por um homem que não buscava glória, mas que, com poucas palavras, havia transformado um ônibus inteiro. Roberto, já em casa, tirou o boné e olhou pela janela, onde as luzes do rio brilhavam como promessas. Ele não sabia que, naquela noite, suas ações haviam plantado sementes que cresceriam muito além daquele ônibus. Ana postou o vídeo nas redes, e em poucas horas, a história viralizou, inspirando milhares de cariocas a repensarem suas escolhas. Lucas, no dia seguinte, foi para o campinho da favela, chutando a bola com um novo propósito. E os arruaceiros na calçada decidiram dar uma chance a si mesmos, começando por um treino no centro comunitário que Roberto mencionara. A cidade seguia seu ritmo, alheia ao que acontecera, mas para aqueles que estavam naquele ônibus, a noite seria inesquecível. Uma prova de que a verdadeira força não está no medo que se impõe, mas no respeito que se constrói.